Olá, sejam bem-vindos a mais um SaúdeCast SP. Hoje vamos falar sobre doenças raras. Temos aqui conosco o Dr. Carlos Eugênio, assessor técnico do programa Doenças Raras na Coordenadoria de Atenção Básica. Seja bem-vindo, Carlos. Opa, obrigado. Obrigado aí pelo convite, Hugo. Carlos, o seu assunto é um assunto bem específico, assim, talvez dos que a gente fez até agora é um dos mais específicos. E quando a pessoa fala em doença rara, de repente a pessoa nem sabe exatamente do que se trata. Então, vamos começar por aí. O que é uma doença rara, como ela é diagnosticada e quais são as diretrizes que a SMS tem para esse tipo de doença? O diagnóstico da doença rara, na verdade, ele dá pela questão de prevalência. 65 pessoas por uma população de 100 mil habitantes. Tá. Ou 1,3 para cada 2.000 pessoas. Então, é um diagnóstico específico relacionado com a prevalência de uma doença. As doenças abaixo dessa prevalência é diagnosticada como uma doença rara, é definida como uma doença rara. Uhum. Né? Em relação à parte do diagnóstico, é um grande desafio realmente. Né? Muitas dessas doenças raras levam às vezes anos, né, para fazer o diagnóstico. Então, o tema, na verdade, já vinha com uma discussão na década de 80 nos Estados Unidos, né, por conta de uma discussão grande sobre os medicamentos para doenças raras. Então, o que acontecia? As farmacêuticas não tinham interesse em implementar esses tratamentos, então o governo americano implementou uma série de medidas para facilitar que as farmacêuticas desenvolvessem esses vários medicamentos para doenças raras. A Comunidade Econômica Europeia, primeiro na França, depois para outros países, começaram a implementar esse conceito de doença rara, né? Foi em 2008, teve o primeiro dia das doenças raras, né, o Rare Disease Day, né? Então foi escolhido, né, o dia 29 de fevereiro, porque é um dia raro, né? É um dia que ocorre Legal. só uma vez a cada 4 anos, né? Então foi em 2009, esse dia das doenças raras, ele veio aqui para o Brasil, teve uma primeira reunião até no município de São Paulo, e aí junto com a parte técnica, a parte de governo, controle social, isso foi pouco a pouco se desenvolvendo, até que em 2014 o Ministério da Saúde publicou a Portaria 199, que que implementa a política de raras aqui no Brasil. E em 2019, né, a nossa Câmara Municipal publicou a Portaria 17389, que é a lei municipal do Programa de Doenças Raras, né? Então é um trabalho bem complexo, né? Para tratar um público muito específico, né? E quantas pessoas vivem com doenças raras hoje na capital? Na verdade, apesar de ser rara, né, a doença isoladamente, a gente fala de 6 a 8 mil doenças raras. Tá? Então, se estima que estejam aqui no município de São Paulo, vivam cerca de 6% de pessoas com doença rara. Cerca de 700 mil pessoas aqui no município podem estar vivendo com uma doença rara. Né? Isso porque cada tratamento é específico para um tipo de pessoa, sim, né? Sim. A portaria de raras, ela estruturou a atenção, o cuidado, né, com 2 eixos principais. Né? O eixo de doenças genéticas, porque 80% das doenças raras são genéticas e 20% são doenças não genéticas, que são doenças raras infecciosas, inflamatórias, imunológicas e não genéticas. E na parte de doenças genéticas tem as doenças relacionadas à deficiência intelectual, as doenças relacionadas às anomalias congênitas ou de manifestação tardia, que apresenta após o nascimento, e as doenças, os erros inatos do metabolismo, que é um grupo de doenças especiais que levam a alterações do metabolismo da pessoa. Né? E qual é o papel da assessoria de doenças raras da SMS? Então, a assessoria ela foi criada em 2019 e o papel dela foi procurar que implementasse essa lei municipal, né, do Programa de Doenças Raras aqui no município. Né? Então, a gente trabalha em parceria com o ente estadual, o ente federal
e faz uma atenção também transversal, né? Então, a doença rara, ela acaba sendo uma política transversal, porque essa pessoa, ela no fundo, ela entra na atenção primária à saúde, depois ela vai para a especializada, ela pode necessitar de fazer uma reabilitação, fazer um tratamento especializado, uma cirurgia, ela pode ter uma alteração que precise urgência, emergência ou internação em hospital, né? Muitas vezes ela consegue ser tratada, outras vezes você não tem um tratamento medicamentoso, mas você pode oferecer uma reabilitação e posteriormente pode oferecer cuidados paliativos, o acompanhamento de atenção domiciliar. Então são uma série de áreas que essa pessoa com doença rara ela tem que trafegar, né, andar na rede e receber o atendimento adequado, né? E você citou bem brevemente ali no comecinho o programa de apoio às pessoas com doenças raras. O que é esse programa? Explica um pouquinho pra gente. Tá. O programa, qual foi a ideia? É isso, é implementar toda essa política de raras no município. O que a gente fez? A gente criou uma área técnica, né, em 2019, né? A gente publicou em 2021 um documento de diretrizes, né? Porque a doença rara ela tem como que dois olhares. Um olhar é o olhar especializado, que você precisa de todo a atenção especializada, só que é um paciente, é uma pessoa que tem uma doença crônica, um quadro que um quadro que ao longo da sua vida ele pode ter esse quadro. Então, muitas vezes a pessoa que está o profissional da atenção primária, ele precisa, em primeiro, com os sinais de alerta, fazer o diagnóstico, encaminhar para a especializada, depois a especializada como que faz o compartilhamento desse cuidado, e muitas das ações a gente pode fazer a nível de atenção primária à saúde. Então, a gente, junto com a saúde da criança, a gente fez o teste do pezinho ampliado, que procurou fazer o diagnóstico de até 50 doenças aqui no município, porque aí você consegue fazer o diagnóstico precoce e implementar o tratamento melhor para esse paciente, que vai ter menos sequelas, né? E pensando nessa parte do diagnóstico como doença genética, a gente conseguiu, né, em parceria também com o Jô Clemente, que foi o nosso parceiro para o teste do pezinho, oferecer uma série de testes genéticos, diagnósticos, né, testes moleculares, né, testes de DNA, né, para fazer o diagnóstico desses pacientes, né. Em 2022, a gente conseguiu oferecer para pacientes com deficiência intelectual atendidos no Jô Clemente, né? E o ano passado a gente conseguiu oferecer para todos os pacientes, mesmo aqueles que não têm deficiência, né? Porque a gente contratou um médico geneticista hoje, que ele atende no Hospital Dia do Flávio Janotti, lá no Ipiranga, né? Então ele faz a avaliação genética dessas pessoas que não têm deficiência intelectual. Na indicação, ele solicita o teste genético, faz o diagnóstico, faz o aconselhamento genético, que é importante também para a família se estruturar, né, como se programar, né, em relação a se vai ter outro filho ou não, né, e isso a gente procurou implementar essa parte do diagnóstico, né, oferecer a todo o munícipe, né, que vive aqui no município de São Paulo, se tem uma suspeita de uma doença genética rara, ele pode ter acesso ao teste diagnóstico, né? E atualmente na cidade de São Paulo, toda criança que nasce nos nossos hospitais já faz o teste, certo? Isso, o teste do pezinho, né, a criança que nasce nas nossas maternidades em âmbito do SUS, né, seja municipal, seja estadual, faz o teste do pezinho ampliado, né? E essas doenças que elas não são diagnosticadas no teste do pezinho, né? São doenças que ou são anomalias congênitas, né? Que também às vezes ela faz o diagnóstico na maternidade, muitas vezes precisa de uma cirurgia, de um tratamento, e posteriormente ela passa, né, com a equipe da genética para fazer essa investigação diagnóstica e fazer o diagnóstico, e aquelas que a gente chama de manifestação tardia, né? Então são doenças que elas ocorrem ao longo da vida da pessoa. Então, você consegue, com essa linha de cuidado, que essa pessoa ela passe com o geneticista, que faça a investigação, avalie o paciente, faz às vezes a árvore genealógica que a gente fala, né, da árvore da família, para avaliar se realmente teve alguma recorrência, tudo, e com isso faça o teste diagnóstico, né, o teste genético,
se faça o diagnóstico e se implemente o aconselhamento genético para essa pessoa, para esse casal, para essa família, né? E você falou bastante do que a gente fez até agora, né? Agora a gente vai falar um pouquinho de futuro. Qual que é a proposta da área para este ano e para o próximo ou para os próximos? 4 anos que passaram. A gente estruturou muito a questão do diagnóstico, né? Com o teste do pezinho, com a parte dos testes diagnósticos, né? Em genética. A ideia é implementar essa parte das linhas de cuidado, né? Então, o Ministério ele coloca uma linha de cuidado genérica, né, que o paciente, a partir dos sinais de alerta, ele é acolhido na atenção primária, feitos os exames de diagnóstico, vai para a atenção especializada, onde inicia a abordagem, o tratamento, podendo depois voltar para a atenção primária e para a reabilitação nos núcleos de reabilitação. Então, a ideia é, a partir desse modelo genérico, a gente conseguir especificar para as várias áreas que eu havia comentado, né? Da deficiência intelectual, das anomalias congênitas, dos erros inatos, das doenças que não são genéticas, que é um grupo, são 20% das doenças raras, que elas são principalmente doenças que têm uma influência muito da parte imunológica, né? Então, as doenças autoimunes, as doenças inflamatórias, para você conseguir oferecer um caminho adequado, né, uma linha de cuidado adequada dessa pessoa na nossa rede de atenção, né? Como é o Plano Municipal de Educação Permanente, PLAMEP, a sigla, certo? Com a abordagem do tema de doenças raras. Ótimo. Um dos desafios da doença rara realmente é o conhecimento do profissional de saúde sobre o tema, né? Então, em 2022, nós fizemos uma sensibilização em doenças raras, para que os profissionais de saúde pudessem se familiarizar com o tema e melhorar o acolhimento dessa pessoa com doença rara na nossa rede. A gente fez uma sensibilização em AD, que a gente começou em 2022 com essa sensibilização. Depois ela se tornou um curso livre. Hoje ela é um curso livre que está disponível na plataforma da Escola Municipal de Saúde e é disponível não só para os profissionais de saúde, para todas as pessoas do município. E agora a gente está procurando implementar as capacitações especializadas nas doenças raras. Então, uma parte são essas doenças genéticas raras, né? Deficiência intelectual, as anomalias congênitas de manifestação tardia e os erros inatos do metabolismo, né? E um outro grupo importante são essas doenças não genéticas, né? E algumas relacionadas ao componente especializado da assistência farmacêutica. É um nome grande, né? É um nome grande, que são aqueles medicamentos da farmácia de alto custo, né? Então, são aqueles muitos desses medicamentos da farmácia de alto custo são ou doenças raras ou doenças que a gente chama de doenças imunomediadas, doenças que são relacionadas com o sistema imunológico e muitas vezes o tratamento são imunobiológicos, são proteínas, né, que são proteínas imunes que ajudam a regular o nosso sistema. Então, a ideia é trabalhar também esse grupo para a gente conseguir fazer um diagnóstico mais precoce, um acesso mais rápido à nossa rede especializada e implementar um tratamento num tempo oportuno de diagnóstico. Então, a ideia desse ano, dos próximos, é procurar a capacitação do nosso profissional de rede. Doutor, você citou em alguns momentos do nosso bate-papo aqui o geral, né, das doenças raras. Quais são as principais doenças raras tratadas no SUS atualmente? Se você puder citar nominalmente alguma para poder exemplificar. A gente fala de 6.000 a 8.000 doenças, né? Parece que um mundo, né? Então, o que a gente pode citar, né? Algumas doenças são até muito conhecidas, né? Por exemplo, fibrose cística, que é uma doença diagnosticada no teste do pezinho já desde bastante tempo, né? Tem alguma hemofilia, é uma doença rara, né? Uma doença que tem tratamento já há bastante tempo, né? Tem doenças neurológicas, doenças de cunho mais imunológico, que, por exemplo, a esclerose múltipla, né? Que acomete, a gente vê, né? Na mídia, algumas
até pessoas com celebridades com a esclerose múltipla. Um grupo grande de doenças são doenças que acometem o sistema nervoso, são doenças que a gente chama neurogenética. Então tem a AME, que é a atrofia muscular espinhal, a distrofia de Duchenne e a doença de Huntington. Tem algumas doenças que acometem o tecido conjuntivo, né? Aquele tecido conectivo nosso, né? Uma delas, uma mais frequente, é a síndrome de Ehlers-Danlos. Há doenças que acometem a parte óssea e os erros inatos do metabolismo, né? Uma doença, por exemplo, diagnosticada no teste do pezinho é a fenilcetonúria, né? Então, outras doenças que acometem o fígado, como a doença de Gaucher, e um grupo grande, que são as mucopolissacaridoses. Então, assim, muitas das doenças raras, a maior parte não tem um tratamento medicamentoso, certo. Mas você tem como fazer uma abordagem, ou abordagem cirúrgica, ou abordagem clínica. Então, às vezes é muito importante o diagnóstico, porque você consegue abordar de uma maneira mais adequada esse paciente. E uns de 5% a 10% hoje tem tratamento, alguns tratamentos já incorporados pelo SUS, e por isso é tão importante fazer o diagnóstico precoce, para a gente poder implementar o tratamento num tempo oportuno, para que a pessoa tenha uma qualidade, uma expectativa de vida melhor, né? Aí eu queria perguntar para você, por fim, qual é a porta de entrada pro diagnóstico e pro tratamento no SUS? Tá. Então, isso como tudo, né, no Sistema Unificado de Saúde, né, a porta de entrada é a atenção primária à saúde, né? Então, são os profissionais da rede, da atenção primária, né, médicos, enfermeiros, as equipes EMULTIs, né, que dão apoio para a equipe da atenção primária à saúde, e procurar, através desses sinais de alerta, né, fazer a suspeita diagnóstica, né, e encaminhar, né, para a atenção especializada, onde vai iniciar a investigação diagnóstica, procurar fechar esse diagnóstico, se for realmente uma doença rara, que tenha tratamento medicamentoso, você consiga encaminhar para os serviços de referência para iniciar esse tratamento. Aquelas que precisam de alguma abordagem especializada, encaminham para os serviços especializados que são necessários, e voltar para a atenção primária para fazer esse acompanhamento da doença crônica, né? Uhum. E também os serviços de reabilitação, né? A parte dos centros de reabilitação são muito importantes, né, para dar o suporte à reabilitação de muitas dessas doenças raras que têm acometimento de deficiência física, deficiência auditiva, visual e intelectual, né? Então é isso. Nós estávamos conversando antes da entrevista começar a ser gravada. Se porventura a gente não tem algum tratamento especificamente aqui dentro da nossa cidade, é feito o encaminhamento para que a pessoa tenha o melhor atendimento possível, mesmo que seja em outra cidade, é isso? Sim, realmente nós temos, né, essa articulação, tanto a nível estadual como a nível federal. Uhum. Hoje, né, o município de São Paulo, né, tem vários hospitais escola com alta complexidade, né? Uhum. Mas às vezes a doença rara ela tem uma expertise específica que pode ser em algum outro município, em algum outro estado. Então, através dessas articulações a nível de estadual e federal, você consegue esse encaminhamento desse paciente para um outro hospital, né? Dr. Carlos, muito obrigado pela sua participação. Foi um bate-papo bem diferente de tudo que a gente teve até agora. E, novamente, muito obrigado por ter participado. Eu que agradeço a você, agradeço a toda a equipe aqui da Ascom, da imprensa, né, pelo convite e por proporcionar esse momento da gente falar sobre doenças raras. Obrigado. Eu agradeço novamente, doutor, e agradeço também você que nos acompanhou em mais um SaúdeCast SP. Não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no canal, ativar as notificações para que você não perca mais nenhum episódio do nosso podcast. A gente se vê na próxima. Tchau!